Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma quarta-feira para nós fazermos o nosso estudo bíblico. E eu queria convidar você a fechar seus olhos para que a gente possa orar ao Senhor e buscar a presença dEle, para que Ele venha falar nos nossos corações nessa noite, que Ele venha realmente nos edificar e Ele venha falar através do Seu Santo Espírito aos nossos corações. Vamos orar, feche seus olhos aí onde você estiver na sua casa. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus perfeito, o Senhor é Deus maravilhoso, Deus amoroso que cuida de cada um de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tem protegido, o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado os nossos corações. E a nossa oração é para que na noite de hoje o Senhor venha falar conosco, Pai. Fale conosco através dessa exposição, desse estudo bíblico, e que este estudo venha realmente nos encorajar, nos dar bom ânimo para o tempo em que nós estamos vivendo. Que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja bendito, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Pega a sua Bíblia, pega aí, liga o seu celular, independente de onde você tiver as escrituras, aí nós vamos ler o texto de João capítulo 10, dos versículos do 1 ao 18. João 10, do 1 ao 18, Jesus o bom pastor. Jesus o bom pastor, e nós vamos meditar no tema o bom pastor. O bom pastor será o tema do nosso estudo bíblico da noite de hoje. Vamos ler João 10, versículos do 1 ao 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse texto de João capítulo 10 é uma continuação de João capítulo 9. Jesus está inserido na mesma história. Se você voltar às páginas da sua Bíblia aí para o capítulo 9 de João, você vai perceber que Jesus tinha acabado de sair do templo juntamente com seus discípulos. E ao caminharem, logo depois de ter saído do templo, eles encontram um cego de nascença. Ao encontrarem o cego de nascença, as Escrituras nos dizem que Jesus viu aquele cego e os discípulos questionaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que este nascesse cego? E Jesus fala para os seus discípulos claramente que nem os pais e nem o cego havia pecado, mas ele estava daquela forma para que o nome de Deus fosse glorificado e para que Deus fosse exaltado. Então, Jesus curou aquele cego, mandou aquele cego ir se lavar no tanque de Siloé, e logo depois da cura, da manifestação da glória de Deus, sobre as obras de Deus sendo revelada para aquele homem,
pessoas começaram a questionar quem o havia curado. O cego havia respondido que Jesus o curou. Mas logo depois os fariseus chegaram, porque Jesus havia curado aquele cego no sábado. Os fariseus chegaram e falaram para aquele cego: quem te curou? E o cego falou: Jesus, aquele homem me curou, ele me curou, era um homem chamado Jesus. E depois de questioná-lo, insatisfeitos, os fariseus foram até os pais do cego. Ao chegarem nos pais dos cegos, as Escrituras vão nos dizer que os pais ficaram com medo dos judeus e em responder a verdade para Jesus, e jogou a responsabilidade da resposta para o filho deles, aquele que antes havia sido cego. Então, os fariseus voltaram novamente ao menino, aquele que estava cego, e falou para o menino quem que o havia pecado. E o cego novamente afirmou que quem havia o curado teria sido Jesus. Desculpa, não quem havia pecado, mas quem o havia curado. E o cego falou que claramente para os fariseus: quem me curou foi Jesus. Os fariseus ficaram chocados, os fariseus ficaram perplexos. E logo depois, Jesus foi em direção ao cego e Jesus se revelou ao cego. E o interessante é que, logo depois de Jesus ter se revelado ao cego, logo depois do encontro do cego com Jesus, Jesus diz para os fariseus que estavam ali perto do cego, e ele fala o seguinte, no versículo 41 do capítulo 9: se vocês fossem cegos, fariseus, vocês não teriam pecado algum, mas porque vocês dizem que não são, aí está o pecado de vocês, né? E logo depois dessa frase, Jesus já emenda no capítulo 10, versículo 1, que está dividido, mas é uma continuação dessa frase. Jesus ainda continua falando para os fariseus: em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus continua um diálogo com os fariseus, ele trava esse diálogo com os fariseus, e dentro desse diálogo, onde ele afirma ser o bom pastor, onde ele afirma ser a porta, e confrontando os fariseus, nós podemos tirar 4 ensinamentos. E baseado nesse texto de João 10, e nessa história, que é a continuação da história do cego de nascença, eu quero tirar 4 ensinamentos para nós na noite de hoje. O primeiro ensinamento está no versículo 1 e 2, acompanhe comigo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Eu quero afirmar para você que o bom pastor é aquele que confronta o erro. Por quê? Jesus, ele confronta os fariseus e Jesus afirma para eles que eles eram ladrões e salteadores. Jesus confronta os fariseus afirmando que não há nenhum outro caminho para chegar pelo aprisco a não ser pela porta. Para se você quiser entrar no aprisco, você precisa passar pela essa porta. É um confronto para os caminhos alternativos que não era a porta verdadeira. Quais estes caminhos? O caminho das obras, o caminho das falsas doutrinas, o caminho dos sacrifícios, da escravidão, o caminho das abstinências, o caminho da lei pesada que os fariseus colocavam sobre a vida daquelas pessoas, e no caso da vida do cego. Jesus havia curado aquele cego no sábado, havia se revelado ao cego no sábado, e os fariseus ficavam perplexos com isso. Então Jesus fala para eles e os confronta, dizendo: ei, vocês são ladrões, vocês são salteadores, vocês não passaram pela porta e querem atrapalhar outros também de passarem por essa porta. Afinal, conforme diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 23 da sua carta aos Colossenses, tais coisas, que coisas? Todas essas obras, todos esses fardos pesados, todos os nossos sacrifícios, a nossa escravidão, a nossa abstinência, têm efeito de sabedoria. Porém, não passa de falsa humildade e, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Além disso, observe comigo o versículo 22 do capítulo 9. O versículo 22 do capítulo 9 diz o seguinte: isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os fariseus já haviam deixado claro
que se alguém confessasse Jesus Cristo ser o Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. O interessante aqui é, novamente, Jesus afirmando para eles, baseado nesses versículos 1 e 2, os fariseus não tinham passado pela porta, os fariseus não haviam reconhecido quem de fato é a porta, os fariseus não estavam dentro do aprisco real e verdadeiro e ainda queriam expulsar, controlar, cuidar da entrada e da saída das ovelhas que estavam chegando. Eles queriam ter o controle sobre a situação, porém, eles não podiam fazer isso, porque eles não haviam passado pela porta, e segundo o versículo 1, o texto nos diz que o que sobe por outra parte é ladrão e salteador. Os fariseus, segundo o bom pastor, quem estava confrontando, eram ladrões e salteadores. E nós sabemos, baseado ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente quem entra pela porta é quem pode conduzir uns aos outros. Somente quem passa por essa porta e que entra no verdadeiro aprisco é quem pode verdadeiramente guiar outras pessoas. Um não salvo não guia outro salvo. Quem guia os não salvos são aqueles que já são salvos. Afinal, como discípulos do Senhor Jesus e que já passamos por uma porta, o nosso dever é ser luz no meio das trevas, é ser sal no meio do mundo. E como luz, nós guiamos aqueles que estão em trevas em direção à verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Além disso, no versículo 9 do capítulo 10, Jesus afirma: eu sou a porta. Ou seja, como entrar no aprisco pela porta? Através de Jesus. Eu entro no aprisco por obras, por abstinências, por sacrifícios, pela religião, como os fariseus estavam querendo que todos entrassem? Não, eu entro através de Cristo Jesus, através do reconhecimento de quem é o verdadeiro pastor, de quem é a verdadeira porta. E dessa forma Jesus nos ensina que para guiarmos outros ao reino dos céus, primeiramente nós precisamos estar com Ele. Jesus nos ensina que para entrarmos neste aprisco, ou no reino dos céus, nós precisamos encontrar Ele nas nossas vidas, porque só há um caminho. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. É o que está escrito em Atos. Mas se por um lado o bom pastor é aquele que confronta o erro e nos ensina, baseado nesse versículo 1 e 2, que só há uma porta, e essa porta é Jesus, que nos direciona ao aprisco verdadeiro, e Ele nos chama para uma vida de arrependimento e de que invoca o seu nome. Por outro lado, no versículo 3, nós aprendemos que o bom pastor, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Veja comigo o versículo 3. Para este quem? O pastor das ovelhas. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Deus Pai é o porteiro. Deus Pai é o porteiro e é quem abre a porta para aqueles que entram através de Jesus Cristo. Aqueles que estão em intimidade com o Pai por causa de Jesus Cristo, porque este é o único caminho, esta é a única porta, ouvem a voz do Pai. As ovelhas são sensíveis ao Pai por causa de Jesus Cristo. E a gente tem que entender que aqui se fala que as ovelhas ouvem a voz. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Aqui o ouvir, baseado aqui neste versículo 3, é um ouvir que vai no mais profundo da nossa alma. Quando nós entramos pela porta verdadeira, quando nós encontramos o caminho verdadeiro, quando entramos no aprisco verdadeiro, nós temos intimidade com o Pai, não pelos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. E quando isso acontece, nós ouvimos no mais profundo da nossa alma a voz do Pai que fala conosco todos os dias, porque o bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas. E quando nós ouvimos a voz do Pai, quando nós temos essa atenção em ouvir profundamente a voz do Pai, quando nós estamos com Jesus, nós também somos convidados a andar em liberdade. A liberdade que o Evangelho nos proporciona. Veja que o versículo 3 fala que Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
Porque quando eu estou no aprisco verdadeiro, o meu Pai também me direciona para fora desse aprisco. E eu posso caminhar agora em liberdade. Eu não sou aprisionado, eu caminho em liberdade. E a verdadeira liberdade, ela nos dá pastagem. O salmista, no Salmo 23, versículo 2 e 3, diz que Ele, o bom pastor, o pastor, que é o nosso Senhor, nos faz repousar em pastos verdejantes, e Ele também nos leva para junto das águas de descanso, e Ele refrigera as nossas almas. E isso só é possível porque eu entrei para o aprisco verdadeiro, e eu saí deste aprisco em direção à liberdade, que é concedida pelo bom pastor, e que nos guia todos os dias em uma vida livre por causa do Evangelho e dos méritos de Cristo Jesus. A intimidade com o bom pastor nos dá liberdade. E essa liberdade é saber que nós podemos descansar nele, confiar nele e ter uma alma refrigerada na sua doce presença diariamente. Mas se por um lado o bom pastor é aquele que confronta o nosso erro, pelo outro lado, o bom pastor é aquele que tem intimidade com as suas ovelhas. Em terceiro lugar, o bom pastor é aquele que é seguido pelas suas ovelhas. E nós vemos isso nos versículos 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A liberdade que encontramos baseado na intimidade com o bom pastor nos permite ser guiados por ele. Por entrarmos no verdadeiro aprisco, por ouvirmos a voz do bom pastor que tem intimidade conosco, que ele nos conduzir em liberdade, agora isso nos permite seguir o bom pastor, porque nós somos verdadeiramente as suas ovelhas. Nós somos guiados porque nós conhecemos a voz do nosso Pai. E por conhecermos a voz do nosso Pai, agora nós caminhamos em liberdade. Eu quero que você pense comigo, quando toca o telefone na sua casa, se for sua mãe, se for seu filho, se for seu primo, se for seu amigo, quando são pessoas íntimas, imediatamente nós reconhecemos a voz delas. Assim somos nós. Por sermos íntimos do bom pastor, nós podemos ser guiados com ele, por causa que nós reconhecemos a sua voz. Mas isso só é possível quando nós estamos verdadeiramente no caminho e na verdade, passando pela porta verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Consequentemente, nós não seguiremos o estranho. A consequência disso é que estaremos sempre sensíveis à voz desse bom pastor que cuida de nós diariamente, independente das circunstâncias. Isso não nos permitirá seguir ao estranho, não nos permitirá seguir o ladrão, não nos permitirá seguir o salteador, não nos permitirá seguir baseado nas circunstâncias que nos afligem e traz tormento para a nossa alma, porque a intimidade com o bom pastor nos faz segui-lo e encontrar o refrigério necessário nos pastos verdejantes. Ele fala conosco através do Espírito Santo, Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala conosco todos os dias, e se eu estou desenvolvendo uma intimidade com Ele, baseado na oração, baseado na meditação da palavra, baseado na comunhão com os meus irmãos, e mesmo que eu não esteja em comunhão física, mas através da comunhão pelos meios das redes sociais, uns com os outros, afinal somos corpos de Cristo, isso nos permite encontrar liberdade, encontrar a intimidade com o Pai e ser guiado pelo Pai. No caminho da liberdade, quando seguimos esse bom pastor, nós somos direcionados a nos mover pelo amor ao Pai sobre todas as coisas e pelo amor ao nosso próximo, como se fôssemos a nós mesmos. Nós iremos caminhar assim porque é isso que agrada ao Pai. Como diz João 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando eu sou guiado pelo bom pastor, quando eu sigo o bom pastor, eu entendo que amar a Deus e amar ao próximo
é fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Assim como Jesus foi e curou aquele cego de nascença, porque afinal, o fim da lei é o amor a Deus e amor ao próximo. Jesus não transgrediu a lei ao curar aquele cego no sábado, pelo contrário, ele cumpriu a lei quando glorificou o nome de Deus, salvando a vida daquele pecador. O seguir a voz do bom pastor é uma consequência de ouvi-lo. E ouvi-lo é uma consequência de amá-lo. E amá-lo é conhecê-lo e desfrutar da intimidade, se é que assim eu posso dizer, que Ele nos dá todos os dias para as nossas vidas através de Cristo Jesus, que é a verdadeira porta. Mas se em primeiro lugar o bom pastor é aquele que confronta o erro, se em segundo lugar o bom pastor é aquele que tem intimidade com as suas ovelhas, se em terceiro lugar o bom pastor é aquele que é seguido pelas suas ovelhas, em quarto lugar eu digo que o bom pastor é aquele que dá esperança para as suas ovelhas. Os versículos 16, 17 e 18 dizem o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus tem outras ovelhas que ainda estão perdidas, ainda estão em outros apriscos, mas Ele irá resgatá-las. Essas ovelhas também ouvirão a sua doce voz. Essas ovelhas virão ao encontro do bom pastor, porque Jesus é o bom pastor, Ele é a porta e é o que nos dá esperança de um dia eu e você, e com todas as outras ovelhas dele espalhadas na humanidade, estarmos reunidos num único curral, num único aprisco. O curral é o reino dos céus, e isso só será possível porque aquele que é o bom pastor, aquele que é a porta, tem autoridade absoluta para entregar a sua vida em favor de cada uma das suas ovelhas. Jesus tem autoridade para morrer, Jesus tem autoridade para ressuscitar e chamar a todas as suas ovelhas para um dia entrar no verdadeiro curral. Isso só é possível por causa da sua obra que Ele fez no Calvário e da ressurreição que aconteceu no terceiro dia a favor de cada um de nós. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu tenho falado sempre esse versículo, e esse versículo tem sido um bálsamo para mim nos dias atuais, porque Jesus, que é o bom pastor, Ele nos dá uma esperança além desta vida, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E com isso eu quero concluir fazendo 3 breves perguntas. Será que nós sabemos quem de fato é o nosso bom pastor? Será que nós de fato amamos esse bom pastor? Será que nós de fato seguimos o bom pastor? No tempo em que estamos vivendo de incertezas, só nos resta esperança. Ouvir a voz do bom pastor, desenvolver intimidade com o bom pastor, entender que Ele é o nosso único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao verdadeiro aprisco, e entender que é Ele quem nos dá esperança para um dia estarmos reunidos na presença do Pai por causa da sua autoridade. Jesus nos confronta para vivermos uma vida de fardos leves e que o glorifica verdadeiramente. Isso só é possível a partir do momento que desenvolvemos uma intimidade com o Pai. Através de Cristo Jesus, nós podemos nos relacionar com Ele de todo o nosso coração e, consequentemente, teremos uma esperança, uma alegria infinita, mediante a fé, e com toda certeza eu e você poderemos declarar no fim: a Deus e somente a Ele, ao Pai, toda a glória. O nosso dever, se arrepender diariamente dos nossos pecados. A nossa busca, buscá-lo em intimidade, através da palavra, através do jejum, através da oração. E, consequentemente, isso nos impulsionará para ouvir a sua voz e seguir
segui-lo todos os dias das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e nos faça verdadeiros discípulos que ouvem a voz do bom pastor e têm esperança e intimidade nele. Em nome de Jesus.